Olá, investidores, seja muito bem-vindo ao nosso novo projeto, nosso podcast aqui na Suno. Um novo podcast, né, Vinícius? Onde a gente irá conversar de conjuntura econômica, mercados, bolsa, renda fixa. Chamaremos gestores, economistas, professores, para a gente poder trazer todo esse mercado financeiro para você, investidor de pessoa física, principalmente, que é o grande público aqui da Suno. Eu sou o Gustavo Sung, economista-chefe aqui da Suno, sou formado em economia pela USP de São Paulo, tenho mestrado também em economia e minha especialidade é falar um pouco de câmbio. E do meu lado aqui está Vinícius Romero, nosso head de renda fixa. Fala, Vini, muito obrigado nesse novo projeto que nós tocaremos juntos. É isso aí, muito prazer aqui em participar desse novo projeto. Temos um convidado também aqui no primeiro episódio muito especial, vocês já vão conhecer aqui. E como o Sung, nesse nosso projeto, né, no podcast aqui na Suno, eu sou mais focado aqui na parte de renda fixa, sou contador de formação, depois fiz uma migração aqui para o mercado financeiro, comecei na auditoria e fui mudando. Para começar então o nosso episódio, vamos apresentar aqui nosso convidado super especial, Alexandre Cabral. E não é convidado de peso, né? Alexandre Cabral. Eu com meus 110 quilos. Bom, a biografia é grande aqui, né? Mas eu queria agradecer primeiro o Cabral por ter aceitado esse convite. Foi, acho que uma das primeiras pessoas a ter me convidado para ir num podcast. Você me mandou uma mensagem no Twitter, se eu não me engano. Isso. E aí até o Vinícius aqui me comentou que você foi professor dele, né, Vini? Exatamente, já comentei com ele aqui. Trabalhava na Ernst Young, uma auditoria, na empresa de consultoria e auditoria. E o Cabral lá dava aula de derivativos, opções, swap, né, junto com o contador também. Eu já conheci o Cabral, mas o Cabral não me conhecia agora, ele tá todo mundo se conhecendo. E para a gente esquentar os motores, né, acho que a primeira pergunta é quem é o professor Alexandre Cabral, que podia contar um pouquinho aí para o investidor que às vezes não te conhece. Então, deixa eu contar minha trajetória de inversão, um minuto. Comecei no mercado em 93, na CVM, que é um órgão responsável pelo mercado de capitais no Brasil. Da CVM fiquei 5 meses, fui para o Pactual, que hoje a grande maioria conhece como BTG. No Pactual eu trabalhei de 93 a 98, sempre na mesa de operações. Comecei como pica-pau, que é o ponta de mesa, que faz a liquidação de títulos públicos e privados internamente, faz o link com o Banco Central, com o BIMA, na época Andima, Ambid, etc. E durante a evolução minha no Pactual, eu fui depois calcular o gerencial, que é o resultado da mesa de operação. Se a mesa de operação estava ganhando ou perdendo dinheiro. Então, muita coisa que eu te dei de aula em 2018, 2019, eu aprendi lá nos anos 90. Porque derivativo é derivativo, acabou. Sim. Então, você só tem que acontecer que surgiram novos derivativos. Mas 80% da minha aula hoje eu aprendi até 96. Então, tipo assim, não foi inventado uma outra coisa. Foi inventado uma outra coisa, um outro tipo de opção. O pão mais do grosso é a mesma coisa, na verdade, desde os anos 70. No meu caso, desde os anos 90. Aí depois eu fui operar TDA, título da dívida agrária. Cheguei a operar TDA durante alguns meses. Aí depois eu fui para um Family Office no Rio. Na verdade, era uma corretora, mas eu trabalhava no dinheiro dos sócios e não na corretagem. Então, não deixa de ser um Family Office. Virei paulista em 2001, vim para cá fazer MBA em derivativos com total certeza. Dezembro de 2001, tô no Rio de volta. 22 anos aqui. Aqui eu trabalhei numa corretora que não existe mais, que é a Quality. E minha última grande função foi ser gestor de fundos. Eu fui gestor numa asset de 2004 para 2005 até 2009. Eu fazia a parte de renda fixa nessa asset, até que em 2009 mandei tudo pro inferno, foi maneiro, foi legal. Pegou um abraço. Também, né? Eu comecei no subprime quase. Eu comecei a entender mercado no subprime. Aí, em 2009, chutei o balde. 2009 foi um ano bom para mim. O Flamengo foi campeão brasileiro. Palmeiras estava 5 pontos na frente, a gente chegou e passou. E só, é isso. O que eu faço hoje? Hoje o meu grosso é dar aula. Eu dou aula todo dia, exagero. 2, 3 vezes por semana. Eu tenho uma live diária às 7 e 10 da manhã. Que graças a Deus hoje bateu 1.100 pessoas.
Geralmente é 1.200, 1.300 pessoas. Todo dia? Todos os dias, de segunda a sexta, quando tem mercado financeiro. Legal. Então, por exemplo, não teve dia 12 de outubro, não tem dia, 2 de novembro, não tem 25 de dezembro. É um morning call. É um morning call mesmo, ele dura 1 hora aproximadamente. Legal. Onde é um morning call que eu explico o porquê aconteceu o número e não somente analiso o número. Então eu falo ele antes, atual e depois. Como assim? Vamos imaginar um exemplo hipotético que o Banco Central divulgou o IBCBR, que é a prévia do PIB do Banco Central. Primeiro, vamos comparar com o que ele divulgou nos últimos 2, 3 meses? O que melhorou, o que piorou? E o que esse número representa para frente? Por isso que é quase 1 hora. Dessa 1 hora, eu te digo que 40 minutos é com uma planilha de Excel aberta. Legal. Então, Bill Gates, obrigado aí pelo Excel. Sem você, não teria a minha live. Essa live acontece no Instagram, chama 710. Era no Instagram, eu tombei pro YouTube desde que o Instagram passou a me bloquear demais. Por que o Instagram me bloqueava? Eu chegava, o que tem de inteligente tem de feio. 6 semanas, 10 semanas bloqueado. Palavra feio pode ser ofensiva, a pessoa pode não gostar e a comunidade pode se sentir ofendida. 6, 10 semanas de gancho. Caramba. Aí o YouTube, você pode falar, você é feio pra caramba, cadê a cara? Você é feio pra caramba. E o YouTube não vai me bloquear. Aí eu tomei pro YouTube. Infelizmente, Instagram... o que gostei depois que eu tomei pro YouTube? Compartilhar Excel. Que o Instagram era só meu rosto, né? Sim. Mas eu não tomei pro YouTube devido ao Excel. O Excel virou uma consequência pelo fato de eu perceber que o YouTube eu teria essa opção. 1 minuto, né, que você comentou. Que virou 5. Eu vou só ler aqui rapidinho pra gente já começar nas perguntas. Alexandre Cabral possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso eu não sabia. Eu sou um dos últimas turmas que Educação Física era matéria obrigatória. Olha. Caramba. Na Federal, eu tinha que fazer Educação Física. Especialização em MBA em Finanças pelo Grupo IBMEC em 2000, MBA em Derivativos pela BMF USP em 2001 e mestrado no Grupo IBMEC em 2006. Sua vida como professor começou em 2002, de Derivativos na B3. Em 2013, passou a dar aulas na USP de Piracicaba e na FIA LabFin, se eu falei corretamente. LabFin, isso. Em 2009, ingressou no IBMEC como professor sobre mercado financeiro e capitais. E em 2020, passou a dar aulas na São Paulo Escola de Negócios. Ainda é professor e é bastante ativo nas redes sociais, se dedicando à educação financeira, que eu acho que é uma das coisas que mais faltam hoje no Brasil. Possui programas no YouTube e no Instagram, vídeos educacionais, entrevistas com especialistas, resumos econômicos e políticos. E além da vida acadêmica, se atuou em instituições financeiras como Banco Pactual, CVM, Quality Corretora. E possui também coluna no Estadão, se eu estou correto. E a minha primeira pergunta... É uma fotografia pequena, né? Pequena. Tem tempo para hobby? Tenho, porque o que acontece? Com um mundo muito home office, você consegue... Eu não perco mais tempo me deslocando. A palavra deslocamento praticamente sumiu da minha vida. Eu me desloco hoje pela necessidade de ver gente e não pela necessidade de trabalho. E qual que é o seu hobby que você está mais gostando hoje? Atualmente é comer, né? Então, mas não fala onde, que no final a gente vai pedir uma recomendação aqui, então depois você fala onde você gosta, que a gente vai anotar e recomendar também para quem está ouvindo. É uma coisa que eu tenho estudado muito atualmente, que não é um hobby, mas virou um hábito. Ler sobre educação financeira para crianças, que a gente depois vai comentar o porquê para tentar evoluir uma tese que eu estou desenvolvendo dentro de casa. E a gente acho que já pode entrar nesse assunto. Esse é o assunto que eu também fiquei mais animado de conversar com você hoje, porque eu tenho primos que têm filhos, tios, e para quem não sabe, o professor Cabral ele tem no YouTube dele um Economia em Família, onde ele juntou a esposa e as filhas e tem dicas de como lidar, principalmente o que é poupança, o que é investimento, mesada, dívida, e é muito engraçado, assim, é divertido. E eu acho que o principal ponto que você poderia comentar, acho que a primeira pergunta é: de onde surgiu essa ideia? Como suas filhas reagiram a isso? Eu acho que sua esposa também, as câmeras em si, como que foi toda essa... Passa no cartão. Tudo começou aqui, ó. Tô botando ao contrário para não ter propaganda. Passa no cartão. Falei, putz, como é que eu vou falar para criança de 5 anos que esse cartão um dia vai virar dívida, vai bater lá na porta
e vai falar para mim, ó, você tem que pagar tanto até dia tal. Começou essa grande dúvida, nosso dilema interno entre eu e minha esposa, e como é que a gente vai transmitir isso para criança de 4 anos que ainda não tem noção de tempo? Então, o que eu não tenho noção de tempo? Se você vai falar, amanhã nós vamos à praia. Deixa eu melhorar minha frase. Final de semana nós vamos à praia. E hoje, por exemplo, é quarta-feira. Meu irmão, para elas amanhã é a praia. Aí ela vai acordar e vai te perguntar, hoje é o dia da praia? Não. Aí na sexta-feira vai te acordar, hoje é o dia da praia? Não. Aí sábado ela vai acordar, hoje é o dia da praia? É. Então, ela não tem noção de tempo. Para ela, o passado é agora, o presente é agora e o futuro é daqui a 1 segundo. Então, ela não tem essa noção espacial. Então, eu não podia falar para ela, vamos poupar para daqui a 1 mês viajar. Não dava. Isso tudo deixando eu e minha esposa louca, Aí, o que a gente começou a perceber lidando com elas? Que elas são muito visuais. A parte de 4, 5 anos, o aprendizado é muito grande olhando. Então, para me facilitar também, eu tenho gêmeas. Então, rolava muito uma ensinar a outra. Como rolava muito ensinar a outra? A que aprendeu a andar primeiro, você via que aprendeu a andar depois, só olhava para ela dentro de casa. Para tentar aprender a andar, porque a irmã estava andando. Legal. Então, quem engateou primeiro não foi a que andou primeiro. Teve um X aqui. Então, quem engateou ensinou a outra a engatinhar, só que essa andou e ela olhava. Então, eu falei, poxa, é visual puro. Então, significa que eu tenho que dar educação lúdica para essas crianças. Não adianta eu chegar, sentar no caderno e falar, olha, FV igual PV, mas ele é ladainha, esquece isso. Aí eu falei, como transformar esse lúdico? Visual. Pegamos um pote de maisena, literalmente de maisena, depois foi aprimorado, né? Mas o primeiro foi de maisena para um e de palmito para outro. Tiramos todos os rótulos, lavamos bem e falamos o seguinte, olha, vamos guardar dinheiro para a gente fazer um passeio, porque com esse dinheiro a gente pode gastar no cartão, porque quando vier a dívida a gente tira daqui e paga. Então tá bom, pai, o que a gente precisa fazer? Então a gente começou a conversar com elas e juntar dinheiro para um objetivo muito pequeno, tipo, comprar um sorvete daqui a 15 dias. Então a gente dava exemplo bobo não, metas simples. Vamos comprar um sorvete? E tinha vendedor que era gente boa e tinha vendedor que não. A gente chegava no vendedor um pouco na frente, ó, minhas filhas vão pagar o sorvete hoje, é o cofre delas. Você faz festa? Tinha vendedor que e andava porque eu tava pedindo, tinha vendedor que fazia uma festa. Olha, você que quando fazia festa, o sorriso delas era infinito. Então elas aprenderam que para mim a palavra mais importante da educação financeira disparado é escassez. Porque tirando para algumas pessoas, que não é a grande maioria, dinheiro é finito. Sim. Para alguns, dinheiro é quase infinito. Quem tem bilhões de reais, o dia a dia é infinito. Ele não quebra em consumo individual, ele quebra em empreendimento. Se eu te der 1 bilhão e você não investir, não fazer nenhum empreendimento na vida, só aplicar em juros, você morre milionário. Sim. Tem que se esforçar para perder. Tem que se esforçar para perder. Então, só que para a grande maioria da população que vai estar nos assistindo, o dinheiro é finito. Pode ser um finito maior ou um finito menor, mas é finito. Então, através desse cofre transparente, eu já dava a mensagem para elas que dinheiro é finito. Não era escassez no sentido nunca vou consumir nada. É escassez de adiar o consumo para datas futuras, quando eu tiver condições de comprar aquele produto. Legal. Que no fundo a gente pode trazer pela racionalidade econômica da escassez, que você tem que fazer né? Você tem que alocar melhor os recursos escassos, dada uma restrição orçamentária. Exatamente. Da economia para a educação financeira. E é mais fácil aprender com maisena. O palmito. A da maisena a gente não sabe onde foi parar. A do palmito a gente mostra num dos vídeos e dá até hoje na casa guardada. Quantos anos elas têm hoje? Hoje elas estão de 10 para 11 anos. E já assimilou bem todos esses conceitos? Eu te digo que elas têm uma noção boa de poupança, elas têm uma noção boa de guardar, elas sabem que tem que guardar dinheiro para alguns objetivos, rola passa no cartão, rola. Eu vou ter uma que eu acho que tem tudo para comprar o JP Morgan em 15 anos, e eu acho que eu tenho uma para ter tudo para viver no Serasa em 15 anos. Entendeu? Então não quer dizer que eu dou educação financeira
que vão assimilar completamente. Sim. Você percebe pelo dia a dia que uma já é controlada com dinheiro. Que ela fala, não vou gastar, deixa eu segurar aqui, deixa eu ver o que eu faço. A outra vê um hambúrguer, eu pago. Não sei o que, eu pago. Eu falei, vai pagar no caixa prego, garota. É muito da personalidade também, né? Também, você ensina, mas também tem um jeito da pessoa. O que se elas absorverem investimento, pra mim já tá bom pra caramba. Eu tô tentando absorver consciência de gasto. Mas concordo que é muito da personalidade da pessoa. Ela passa em frente a Arezzo. Eu juro, é verdade isso sendo. Você tá andando no shopping, nem percebeu a loja da Arezzo ainda. Eu tava andando no shopping, aí elas acham a loja da Arezzo. Pai, ou minha esposa, eu minha esposa. Ela puxa o braço mais forte, o que eu... Arezzo. E na cabeça delas, elas não sabem o que é corretora e distribuidora, para você que está nos assistindo. Elas têm 10 para 11 anos. Na cabeça delas, o que a gente ensinou? A Arezzo precisava abrir mais uma loja no shopping. E para abrir mais essa loja no shopping, ela estava sem dinheiro. Então ela procurou um banco. Que esse banco procurou pessoas, que essas pessoas foi papai, mamãe, vocês e mais outras pessoas que emprestou dinheiro para o banco para emprestar para a Arezzo. Então, se a Arezzo ganhar dinheiro, a gente ganha. Se a Arezzo não ganhar, a gente pode perder todo o valor emprestado. Então, isso é da cabeça dela o que é ações. Que a gente vai evoluir com a capacidade de captação dela com a idade. Então, ela para e fala... Pai, vamos ali para perto do vidro, que eu acho que aquela mulher não tá comprando, não, hein? Eu juro que é verdade isso. Aí ela para, olha, 3 sacolas, pai. 3 sacolas da loja da Arezzo. Tá comprando bem, hein? E tem uma que nem entra na loja. Olha, volta. Aí outro dia eu tô passando numa loja da Vivara. Pai, ninguém na loja. Vamos tentar sair dessa sociedade, pai. Ninguém na loja, não vamos ganhar dinheiro. Mas só falta elogiar as pessoas, né? Falar, olha como ficou bem, boa essa chocolate, você tem anel, né? O pior é se ela falar, pai, vamos lá dentro ajudar a comprar, então. Vou chegar pra você. Tanto é que ela fala, pai, você me falou que a reserva também é da Arezzo, não é? Compra então blusa da reserva pra você. Não compra blusa em outro lugar, não. E elas têm uma certa intimidade com as câmeras ou tá... Eram mega travadas, muito. Se você ver o vídeo 1, elas não falam nada. Nós já estamos com 14 vídeos, se não me engano. No vídeo 1 é 0, mudo, o tempo inteiro mudo. No vídeo de agora, se você chamar elas para conversar, elas conversam de boa. Às vezes elas não entendem a sua pergunta. Aí eu traduzo e fico quieto, eu não interajo da resposta. Do tipo, o que quer fazer com seus investimentos? Aí ela meio que para e fala, o que vocês querem fazer com o dinheiro que vocês estão guardando? Aí elas, 5 minutos respondendo. Só que às vezes eu só preciso da tradução, mas já estão mega soltas. Quem tá mais travado é minha esposa também. Eu ia perguntar dela, como que ela... acho que a decisão de quando elas tinham 4, 5 anos foi em conjunto, mas como que ela reagiu assim pro canal? Assim, vou começar a gravar aqui. Não, ela falou, vamos. Esse vamos tá 2 anos já. Legal. Ela já devia ter surgido há 2 anos e tá, vamos. Até que eu cheguei em julho, julho, Maurício, que é um cara que trabalhava comigo, você filma, edita, não sei o quê. Domingo lá em casa você pode ir, sábado lá em casa você pode ir, meio-dia, pra quê? Por causa disso. Tá, fechou. Esposa, não aguento mais. Sábado, meio-dia, o maluco vem gravar. Vamos arrumar tema até lá. Aqui eu botei data, entendeu? Não fica aquele papo, amanhã eu vejo. Então, literalmente, liguei pro cara e botei uma data. É sábado. Isso era uma segunda ou terça. Nós temos até sábado pra criar 4 vídeos, que a gente filma de 4 em 4 pra otimizar tempo, né? Então, vamos nos virar até sábado arrumar tema, arrumar lugar dentro de casa. Aí é uma coisa muito doida, a gente muda de roupa, muda a ordem das cadeiras, você tá sentado aqui, vai pro meio, vai pro canto. Legal, é bom. O cabelo é a mesma coisa, a barba, tudo igual. Eu achei que era diferente também. A gente assistiu alguns, principalmente os últimos, do Dia das Crianças, foi bem legal. Os 2 do Dia das Crianças, do Tesouro Direto. Dia das Crianças e Tesouro Direto foram 4 que nós gravamos. Foi tudo no mesmo sequência. E agora tá ganhando experiência, 1 hora, 1h30, grava 4 vídeos. Caramba. Porque são vídeos curtos. Sim. Pra poder prender a criança. Meu foco eu quero que os pais assistam, mas eu quero que as crianças entendam. Por isso que no final a gente pergunta se as meninas entenderam o que é o vídeo. E as suas filhas estão falando também, então ela tá meio que conversando com a criança que tá assistindo. E aí, pra fechar esse bloco, acho que tem uma pergunta, principal,
acho que quem está nos assistindo, qual que seria, acho que a mensagem ou a lição que você poderia passar para os pais, para os tios, para os avós que veem esse mesmo problema que você viu e não sabe lidar ou poder tomar esse novo próximo passo de educação financeira para eles? Dizer não, o coração dói, mas é necessário. Isso é fundamental. Você tem o dinheiro, eu tenho dinheiro para comprar essa torre. Mas se eu der essa torre e ele pedir o rei, eu tenho dinheiro pro rei. Se eu disser sim, ele vai pedir o bispo. Primeiro, imagina que é brinquedo. Vai brincar com os 3? Vai usar os 3? É telefone. Uma criança de 10 anos precisa de um iPhone 15. Então, às vezes, o dizer não machuca o seu coração. Você fica triste. Pô, tô dizendo não pro meu filho, eu tenho condições de dar. Mas o não tá começando a ligar para ele o quê? A escassez. Eu tenho que ter limite de gasto, eu tenho que ter limite de consumo e eu tenho que ter objetivos. Então, acho que o primeiro contato que você tem são fases. Se a criança é muito pequena, é o cofre visual. Então, até seus 5, 6 anos ali. A partir dali, alguns dão semanada. A gente não deu semanada. A gente começou com mesada e dava focos para ela da mesada. Ó, você vai receber X de mesada. A gente pode falar até de mesada. O próximo bloco é o mesmo tema? A gente ia falar um pouco mais de mercado, mas a gente pode focar então, nesse tema, pode agora. Não. Seu editor, ok? Tranquilo? Então tá. Então, por exemplo, mesada. A gente começou a conversar com elas em mesada e criou um consignado dentro da mesada delas. O que é o consignado? A cada X que você recebe de mesada, ou de todo e qualquer dinheiro que você receba, 30% é investimento. 70% vocês fazem o que quiser. Isso era até dezembro. Janeiro essa história mudou. Porque as 2 resolveram adotar cada um cachorro. Eu vi esse vídeo. Eu ia falar isso. Se você não falasse, eu ia perguntar. Aí, como cada um resolveu adotar um cachorro, minha esposa, antes da adoção, falou: sabe aqueles 70%? Vocês vão levar 50%. Justo. 20% é cachorro. Vocês querem mesmo assim? Você sabe que esse cachorro vai sobreviver mais 10, 12 anos. Então tem hoje um deve ter 1,5 a 2, outro deve ter de 2 a 3. Então mais 10, 12 anos. Vai ser custo 10, 12 anos que eu vou tirar eternamente da tua mesada. E quando se você já estiver ganhando dinheiro de fora, no finalzinho da vida deles, vai tirar do teu salário para ajudar a bancar. 20% do teu salário é cachorro. Fechado? Fechado. Tem certeza? Tem. Então a mesada delas virou 30% investimento, 20% cachorro e a metade elas gastam como elas querem. E na escola, acho que é um ponto importante, na escola tem uma renda para lanche ou parte desses 50%? Não, a escola elas levam de casa de segunda a quinta e sexta nós pagamos o lanche delas, não afetou o lanche. O que elas às vezes querem, quero comer um negócio diferente. De segunda a quinta, dinheiro de vocês. Não é com elas. Você percebe cada uma e a diferença. Né? Você vê que uma já está gastando mais, a outra menos. E a outra está gastando menos. E uma coisa que acontece também uma tem um poder maior de negociação. Ela já começa a vender coisa na escola. Olha, caramba! Ela leva na escola. Eu falo qualquer dia, meu filho vai ser presa. Ela leva para a escola a figurinha da Copa Velha que tem mercado ainda. A Copa tá fazendo 1 ano agora e ainda tem mercado. Carta Pokémon é loucura o mercado de carta Pokémon. É verdade. Pai, olha só o que eu consegui jogando hoje. Uma de 200 pontos. Daqui é R$1, pai. Daqui é R$1. Foi só R$1, pai. Mais do que esse pessoal não paga, não. R$1. Teve outro dia um garoto que me deu $1 e eu aceitei. Isso não sei se é verdadeira nota, pai. Eu olhei e falei, aparenta. Então tá bom, pai. Que ela vai com uma tabelinha, exatamente tabelinha, de tanto a tantos pontos, 25 centavos. Olha só. De tanto a tantos pontos, 50 centavos, vale a figurinha, tanto vale 75 e acima de tanto R$1. Então, se você quer uma maçã, você tem que dar pra ela R$1. Essa que vai comprar JP daqui 15 anos? Essa que vai comprar o JP, que é o maior banco do mundo, de hoje. Essa vai comprar o JP Morgan daqui a alguns anos. Então ela leva a figurinha, leva a corta Pokémon e a irmã é muito bom de fazer origami. Então ela vende. Então ela faz o origami, vende e divide o resultado. Caramba. Deu R$10, R$5 para uma. Elas são da mesma sala? Não.
São salas separadas. Outra sala. Que o marcado é maior, né? Você combinaram de cada uma sala. Aí eu sei dizer que, pô, olha, se amarro. De vez em quando ela, pai, eu já vou levar dinheiro trocado. Por quê? Porque hoje eu soube que vai ter brigadeiro na cantina. Falei, por quê? Vou emprestar. Vai lá e empresta. Tá E certo. como os juros dela é 1,. R$1 volta em 10. Caramba, R$5 volta a 5,50. caramba. R$10 volta a 11. Entendeu? Os juros é 1. Como a maioria é R$1,50, a pessoa paga esses 10 centavinhos, só que não sabe que é 10% Pra fazer de proporcional. empréstimo, né? Cara, Eu não sei quem mais ela ama. Eu, minha esposa, juros compostos. Eu tô em dúvida até hoje o que ela mais ama. Acho que por enquanto você e sua esposa, mas daqui uns aninhos aí é que o juro composto vai Eu tomar sei dizer lugar. que essa tá sendo até mais fácil lidar com a educação financeira. Porque ela tem noção de gasto e tem noção de investimento. A outra é um pouco mais difícil para gasto, mas tá tendo noção de investimento. Então, por exemplo, elas vão em algum shopping e elas gostam de pagar o negócio. A gente não tem que separar, né? Elas pagam quando sai assim, pai, multiplano. Multiplan, gente, tem multiplan. Aí quando vai aqui, né? Pai, olha, Iguatemi, ó. A gente tem Iguatemi também. Iguatemi. Ah, legal. Aí quando vai a algum shopping, ó, nosso fundo imobiliário também aqui. Eu vou reclamar que tá sujo ali. Eu falei, isso é chata, garoto. Não, isso é legal. Você Com 10 anos ela já... 10 para 11 anos. É, Eu continuo dizendo, não é para falar de corretora, distribuidora, IPO, follow-on, nada disso, é para falar do básico. Eu já comecei a introduzir o DRE na cabeça dela. O que é introduzir o DRE? Eu peguei o DRE e falei, olha, só explica pro pessoal o que é o DRE. vamos lá, você que Eu? nos explicar. Você é o contador. verdade. DRE, pessoal, demonstração do resultado do exercício. Então, é basicamente, começa nas receitas, a empresa vai lá, a atuação da empresa é... Vendeu origami, vendeu origami. Vendeu origami, tem a receita total lá de venda de origamis, vai tirar o custo, que é, sei lá, o papel que ela vai comprar para fazer o origami, vai sobrar ali, se ela tiver algum funcionário, já vai expandir, né? Vai contratar alguém para fazer, tira o custo do funcionário também, O custo do papel, comprar papel. o papel já, o custo do produto tira, depois se tiver algum funcionário que vai que expandiu já a fabricação ali, depois vai sobrar um lucro que você vai ver o quanto sobra, né, para o acionista daquela empresa, né, para quem é o sócio daquela empresa, enfim. Então é basicamente isso, né? Você começa E é nas basicamente receitas. isso que a gente põe uma linha a mais. Então, tá vendo essa sandália aqui? Eu peguei a Arezzo porque minha esposa tinha uma sandália da Arezzo, tá aí, né? Tá vendo essa sandália que a mamãe tem? Isso daqui não foi produzido? Repara, tem linha aqui, ó. Tem um botãozinho aqui, tem cor aqui. Olha o solado é de borracha, né? Igual de cima. Então, para vender essa sandália, ela custou, por exemplo, 100. Só que ela vendeu tanta, que ele em 90 dias vendeu 800 milhões. Acho que foi 880 milhões o resultado bruto a venda bruta da Arezzo no segundo tri. 880, tá vendo? Tá. Só que isso daqui, aí eu vou juntar as contas numa só. Custou o funcionário, teve custo da luz, teve o custo de comprar o couro. Isso tudo deu o lucro bruto. Tá vendo aqui o lucro? Isso foi o lucro da empresa. Só que para abrir a empresa, eles não tinham dinheiro para tudo. Eles tiveram que pegar dinheiro no banco e emprestar. Isso é resultado financeiro. Então, olha aqui quanto eles ganharam ou perderam com os bancos. Olha, agora que pagou imposto, que é o lucro para dar para o governo, quanto sobrou? Esse é o lucro líquido. Olha só, a Arezzo de cada R$800 que ela vende, ela consegue ficar com 100. 700 ela se perde. É bom? É, podia ser melhor, né, pai? É, podia. Porque quando ela vê B3 perde só metade no caminho. B3 é fenômeno. É, de margem Assim, é melhor. absurdo, né? Ela só vê perder metade no caminho. Então, ela fala, então aqui que eu tenho que ver o resultado. Então eu tenho que ver o resultado nessa última linha. Por enquanto, sim. Daqui a algum tempo a gente vai ver dívida, vai ver outras coisas. Mas nesse momento, a gente olha a última linha, se está dando lucro, é que você vai receber dinheiro porque o pessoal comprou o sapato. Não, mas já tá avançado. Tá né? bom. Eu achei que você ia falar que você fazia um DRE da mesada dela, vamos dizer assim, se coloca... É da empresa que elas aplicam. Caramba, tá bem avançada. Porque eu fui conhecer DRE só na faculdade, só. Nós vamos explicar. Esse vídeo vai ter lá no YouTube daqui a algumas semanas, né? A gente começar a conversar. Primeiro eu tenho que dar muito básico,
Porque se eu já for com esse vídeo pro YouTube, ninguém vai entender nada, nunca vai ser canal, né? Porque o último vídeo já foi um pouquinho avançado, que foi títulos públicos, Isso. né? E ali comecei a introduzir. Eu vou gravar mais uns 5 vídeos parecidos com aquele, explicando título por título. Porque eu achei que você ia falar, quando eu cliquei no vídeo, do Educa Mais, que é o novo título. Então, depois eu vou falar de título por título. Bacana, bacana. Fechamos esse bloco, pessoal, que é um pouco mais descontraído, pra gente aquecer, acho que conhecer um pouco a vida do professor Cabral, que eu acho que poucas pessoas, na verdade, tiveram oportunidade de conhecer. Agora a gente já começa a entrar um pouquinho falando de mercados, de conjuntura econômica, só que a gente está falando com vocês e a gente sabe que tem investidores que sabem bastante, sabem médio e sabem pouco. E se a gente começar a falar de taxa de juros, câmbio, inflação, provavelmente nem todo mundo vai entender. Então a gente sempre, no começo desse segundo bloco, quer trazer um conceito econômico que o convidado possa explicar, mostrar de uma forma didática, para a gente colocar todo mundo na mesma página. E aí, depois a gente pode conversar mais a fundo e todo mundo vai ficar sabendo. E aí, Para Vini? aproveitar que a gente tem um professor aqui, né, que dá aula aí há mais de 20 anos, e acho que dá para responder de uma forma didática, né? Eu espero, né? Aqui é todo produto. Não, aqui a ideia, como a gente está vendo aí o mercado bem desafiador, né? Estados Unidos, Brasil até que está um pouquinho menos, mas agora com guerra também, queria que você falasse um pouco da relação entre juros nos Estados Unidos e no Brasil, então como que um influencia o outro, principalmente lá, influencia aqui. E porque aí a gente depois entra e fala um pouco de mercado americano, brasileiro e fala um pouco de impactos externos também. Porque eu acho que tem um ponto que, só para complementar, todo mundo fala de juros americanos. Porque a gente sabe que juros americanos são importantes porque elas banalizam quase toda a movimentação do mercado. E aí, juros subiu, e aí todo mundo pergunta, mas tudo bem, juros subiu lá, por que afeta os juros do Brasil? O que vai afetar a gente? Então acho que esse é o insight para as pessoas entenderem esse cenário externo desafiador. Só para as pessoas entenderem, hoje é dia 17 de outubro que estamos gravando, então é um contexto aí bastante desafiador. Qual é a moeda mais conversível do planeta? O dólar, mas muito disparado. O euro deve ser a segunda, mas nem chega próximo do dólar. Para ver. Alguém tem euro em casa aí? Não. Que eu me lembre, não. Você tem chance de ter dólar. Nem seja um trocado de uma viagem que você fez, ficou lá alguns dólares, você não vai converter em reais, deixa pra lá. Então, o que acontece? Como eu tenho uma moeda mais conversível no mundo, ela possui o maior mercado financeiro do mundo. Então, ela tem a maior atratividade de investidores do planeta. Isso num caixinho. Um outro caixinho paralelo a esse é um país que historicamente não conhece calote. Então, significa que é um país confiável para investimento. Então, tenho 2 caixinhos em paralelo. O que está acontecendo com a taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos, que é a taxa padrão do mercado de primeiro mundo? Ela está subindo por N fatores, que a gente pode falar, Iraque não, Arábia Saudita, China e Japão vendendo dívida, do outro lado o comprador achando que os juros vai subir mais segurando a compra, e problema na dívida americana, N motivos. Mas a dúvida é porque lá baliza aqui. Então você tem a taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos trabalhando na casa entre 4,70 e 4,80. Aí para pensar, você sentado em Londres, com a Libra lá para aplicar no planeta, então você é gestor de um fundo, que esse fundo não tem nenhum objetivo a aplicar no Reino Unido. O objetivo dele é planeta. Então aonde estiver bom no planeta, eu vou. Isso são alguns trilhões de dólares rodando o dia no mundo. Então esse planeta pode ser China, pode ser Brasil, pode ser Estados Unidos ou Chile. Você tem liberdade para isso, é um fundo global. Aí você para ver, poxa, Estados Unidos está com taxa de 4,70 a 4,80 o governo. Você pega a empresa lá, AAA, que está emitindo a 5, 5,20, até 6 sem muita dificuldade. Aí você, lá em Londres, olha, aplico no Itaú no Brasil para ganhar 12% em reais ou aplico para ganhar na Apple nos Estados Unidos 6% em dólar?
primeira coisa que você vai pensar, Apple é uma empresa mundial, a chance de calote é baixa, o lucro da Apple no mês deve ser do Itaú no ano. E é em dólar. E é em dólar. É uma moeda que eu sei que no pior dos mundos eu guardo no cofre. Não tem problema de conversão. Reais. Pega um governo maluco, que graças a Deus a gente tem uma boa reserva, imagina na Chile. Pô, impede a minha saída de moedas, o que eu faço? Então você hoje está tendo uma conversão de fluxo para os Estados Unidos para surfar essa alta de juros. O que o Brasil e outros países têm que fazer para poder conseguir tornar atrativo esse dinheiro e desviar um pouco para cá? Subir os juros. Então essa subida não é decisão de Banco Central. Isso não é meta Selic. Meta Selic é dinheiro de à vista, é dinheiro de hoje para amanhã. Eu estou falando de curva de 7, 8, 10 anos. Então isso é o próprio mercado financeiro através de derivativos e de ativos ali debênture, CRI, CRA, NTNB, NTNF, tem que dar mais prêmio para o investidor para ele conseguir simplesmente fazer a troca. Eu não estou nem falando que o Brasil piorou economicamente, que Estados Unidos melhorou ou vice-versa. Só olhando números. Independente de como está Lula no poder e como está Biden. Esquece por enquanto esse detalhe que a gente pode até aprofundar, mas olhando para números, é a lei da atratividade. Para poder eu atrair alguém que está tranquilo ganhando 6% na Apple, 5,5% na Apple, para eu trazer ele para cá, eu tenho que dar um prêmio maior. Por isso a nossa curva de juros subiu nessas últimas semanas, que a curva de juros americana subiu. Então nós não subimos porque o Congresso não trabalhou, porque o Congresso trabalhou, porque Lula falou A, porque Lula falou B, Lira e Pacheco. Não. Repara, a Brasília está quieta nesse segundo semestre. Brasília trabalhou que nem um alucinado em junho, no começo de julho, plantando coisa de madrugada e acho que trabalharam o ano inteiro. O que Brasília produziu? Por favor, não moradores de Brasília, ali esse executivo, legislativo e judiciário, de agosto para cá. Uma coisa grande. Aprovou o arcabouço lá em julho, se não me engano, junho. E não teve mais a reforma tributária parou. Bateu no Senado, os senadores aprovaram, mudaram, votou para a Câmara de Deputados e parou. Sim. E aí, tá travado. Então, não é essa notícia que está fazendo o preço. O que está fazendo o preço é os Estados Unidos. Então, qual é a relação? Você tem que ter uma gordura de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido, a contrária curva. Onde o Brasil tem que pagar mais do que os Estados Unidos. Tanto é que Roberto Campos Neto, ele tem falado muito, e eu falo isso há um bom tempo, que nós, economistas, estamos percebendo isso. Se o Brasil cair juros para 7%, 6%, e Estados Unidos estiver em 5%, o dólar vai para 8%. 8% eu estou exagerando, mas ele vai para loucura. Sim. O Brasil está aqui igual os Estados Unidos, que dólar vai vir para cá, para mercado financeiro. Pode vir para investimento direto. Comprar um pedaço da Suno, comprar um pedaço do Santander, comprar um pedaço do Shopping. Mas para mercado financeiro, seca. Sim. Eu acho que então nós temos um ponto que a grande dúvida é qual é esse ponto que eu ainda consigo manter a atratividade sem ferrar meu câmbio. Essa é a dúvida grande do mercado também. Eu acho que só para linkar com o câmbio, né, para as pessoas. O rei do câmbio. Não, só o ponto que, vamos dizer, de forma simples, né? O câmbio a gente fala $1, R$5, né? Então você vai para Disney, qualquer viagem, você tem que fazer essa conversão. E basicamente, oferta e demanda. Se as pessoas demandarem mais dólar, dado que tem uma oferta limitada, o preço tende a subir. Então, se não está entrando dólar no Brasil, como o professor Cabral nos contou, e as pessoas querem sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, automaticamente o preço do dólar vai subir. E aí é o exemplo de que pode chegar a R$6, R$5,50 ou R$6, que ele fica pressionado. E aí, por exemplo, câmbio mais elevado, quando você for importar alguma coisa, ou uma empresa importa uma máquina ou um custo, ela não vai ficar com esse custo com ela vai repassar para o seu produto. E isso começa a gerar uma bola de neve, um câmbio mais alto tem impacto sobre os produtos que você compra no supermercado, que vão estar mais caros, e aí isso vai gerar a famosa inflação. Então é um complexo muito de economês que a gente está dando esses passos, mas só para mostrar que não é simples. Qualquer coisa lá fora no cenário externo vai afetar juros, vai afetar câmbio, que no final pode afetar a inflação. Então esse é um caminho bastante interessante. Mas o que você acha que vai acontecer?
Então, porra, ano que vem eleição lá fora, né? Biden e Trump, todas as pesquisas estão mega empatados. Às vezes 2 pontos para um, 2 para outro, 3, se Trump vier, né? Não sei como é que tá esses processos deles. Não sou tão PhD em legislação americana para ver se ele vai vir candidato ou não, se tem mais chance de vir ou não. Mas as pesquisas estão olhando os dois. E você pode falar, acho que de Mônaco, Suécia, Dinamarca, eu não sei. Brasil, Estados Unidos, todo presidente é gastão em ano de eleição. Historicamente é assim, principalmente se for reeleição. Todo presidente, isso foi com Bolsonaro, isso foi com Lula, isso foi com Dilma, isso foi com Trump lá atrás, quando ele começou a injetar dinheiro para a Covid para tentar fazer a eleição. Isso vai ser com Biden, ele é gastão. O famoso poder, aí outra discussão por trás. Sabe uma curiosidade? O preço do asfalto em ano de eleição é maior. Porque é sazonal. Toda que tem que fazer obra, você tem que estrutura, recapear, automaticamente o preço do asfalto sobe em ano de eleição. Ah, um dado curioso, viu? Pim! Então, o que acontece? Como é que vai ficar as contas públicas nos Estados Unidos? Hoje tem muito si no mercado. E tem uns si difíceis de prever. Porque vamos parar para pensar aqui, nós dois que fizemos economia, e ver se os demais concordam com a gente. O que a gente aprendeu muito tempo na economia? Se você subir os juros de uma forma demasiada e mostrando responsabilidade do Banco Central, teoricamente, a médio prazo, você controlaria a inflação, que você controlaria tanto a pessoa que compra, que a parcela poderia estar cara, e o produtor, que tenderia a vender mais barato para atrair o consumidor. Isso é meio clássico dos livros econômicos. Pode ser heterodoxo e ortodoxo, discordar um pouco, mas tem uma noção que juros ajuda a controlar a inflação. Os Estados Unidos só subindo os juros desde março de 22. A inflação dos caras ainda está em 4, é o dobro da meta. É o dobro da meta. E eles estão subindo. Eu faço acompanhamento no dia. Eles subiram os juros numa quarta. Na quinta-feira saiu o seguro-desemprego americano. Eu acho que 225 mil pessoas. O último número que saiu foi 215. Com juros a zero, você tinha 225 mil pessoas dos Estados Unidos pedindo seguro-desemprego. Com juros a 5,25, você tem 215. Você tem menos gente pedindo, quer dizer, mais gente empregada com juros a 5,25 que com juros a zero. É que muito então, teve o auxílio na época. Auxílio, até município dava auxílio lá. Então, o que acontece? A economia está eu acho que complexa demais e muita novidade. Que quando nossos filhos forem estudar, eles vão estudar Covid diferente do que eles estudavam antes. A injeção de dinheiro mudou muito a teoria econômica. Você pode falar keynesiano, Chicago mudou muito. Pô, eu estou subindo os juros, já devia estar reagindo no preço. Sai nada econômico dos Estados Unidos que a gente, cara, falou, pô, que droga é essa, mano? Criação de emprego foi quase o dobro. Do esperado. Aí você vê relatório de serviço. Ah, perdeu o posto. A indústria tá uma draga. Aí sai o resultado de indústria, é o triplo do esperado, mano. Então tá difícil, é muito sim nesse meio do caminho. E eu assumo que esse sim eu tô com dificuldade de enxergar. Como é que vai ser contas públicas? Essa guerra escala? Eu acredito que não. Mas será que vai escalar? Será que isso vai virar a lei da fronteira Israel? Que essa guerra, ela é uma guerra diferente da guerra da Rússia. Eu sou contra, para evitar editar. Eu sou contra toda e qualquer guerra, não quero que ninguém morra, eu quero que todo mundo viva em paz. Mas vamos ver a reação econômica de uma guerra. Antes que alguém edite e fale, ele está passando para guerra. Ele não está indo para guerra. Então, antes que edite, eu quero que todos vivam em paz, palestinos, judeus, todos. A gente Mas também. vamos reagir de... Só para incluir aqui no Por quê? disclaimer. A gente também quer que todo mundo viva em paz, só para para evitar qualquer coisa. Mas essa guerra, ela afeta muito menos a economia do que afeta a guerra da Rússia. Por quê? Se essa guerra virar uma guerra local, não quero que ninguém morra e etc., já falei isso, é uma guerra que afeta pouco a economia. Israel não tem petróleo, ali não tem petróleo, está numa região de vizinhos lotados de petróleo. Mas se continuar somente discurso, vou mandar atacar. Se ficar nesse discurso, não afeta o preço. Daí o petróleo disparou e despecou de novo. Aí depois subiu e voltou a cair. Então, se ficar somente no discurso,
é horroroso, não quero morte, mas o efeito econômico é mais tranquilo. Porque um dos medos que o mundo tem é se essa guerra vai potencializar o petróleo. Porque tem o Estreito de Hormuz, que todo mundo está comentando, que passa 33% aproximadamente do petróleo mundial por ali. E aí que tem a Arábia Saudita, o Golfo Pérsico, né? E aí dá um problemão. E ali qual o problema? Nesse estreito está o Irã e o Catar. E o Catar é pró-Hamas junto com o Irã, né? Então, que tumulto eles podem criar naquela região. Então, por enquanto, está sendo muito verbal. Teve um ataque na Bélgica, pô, que droga, morreram 3 pessoas, não era para ter morrido. Claro que não. Mas, por enquanto, tá coisas que é ruim isolado, né? Pela humanidade. Pessoas estão falecendo, mas não faz preço. Sim. Porque a gente está nesse viés de... tá mais isolado, e eu concordo. Acho que quando estourou lá a guerra da Rússia, foi em março de 22 também, né? Foi em fevereiro de 22, 23 ou 24 de fevereiro de 22. Isso, foi logo antes dos Estados Unidos começar a aumentar o juro, apesar deles já estarem falando lá, o Powell ainda falava que a inflação era transitória, e aí o impacto foi bem maior. Porque ali você tinha 10% do trigo do mundo, 30% do fertilizante do mundo, tudo por cento do mundo. Sim. Israel, aquela região é 0 do mundo, ou muito pouca do mundo. Então não queremos guerra. Queremos paz? Queremos. Mas, economicamente, a guerra local faz preço. Que a da Rússia fez. Então, essa guerra vai escalar? Se essa guerra escalar, pode ser que essa curva de 10 anos fique alta por muito tempo. Pode ser que o Fed só caia juros no final do ano que vem. Porque ele vai ter uma pressão de petróleo muito alta. Petróleo e seus derivados. Então eu acho que tem muito sim nesse meio do caminho para dar um prognóstico. E nessa história toda, ano que vem tem eleição municipal. Tem muito município quebrado. O quanto o Lula vai querer gastar dinheiro para tentar fazer Rio, São Paulo e BH? O quanto ele vai injetar dinheiro nessas prefeituras para fazer? A Haddad vai estar preparado para isso? Para a conta no final do ano não fechar? Porque não esqueça que até agora eu decidi. Vou comprar 1000 livros desses. Da onde vem a grana? A gente já debate. Está há quanto tempo? Cadê a receita do arcabouço? Então eu acho que tem muito sim no meio do caminho que está difícil essa previsão. O que eu mais apostaria? Mas isso pode mudar completamente de opinião se eu fizer essa live daqui a um mês. O que eu mais aposto é que ele para juros por volta de 10. Então 10,25 para 9, 7, aqui no Brasil, no Brasil ele para ali. Eu acho que ele não diminui mais do que isso, entrega o poder assim, Roberto Campos entrega o poder na casa de 9,75, 10,25 nesse intervalo. Acredito que lá fora não suba mais, mas vai manter reto muito tempo. Vai ficar reto assim, 5,25 com 5,5, pelo menos mais 8 meses. E você vê no Focus a gente olha para ano que vem, já está em 9, né? Já não. Bateu 9 e ficou. E ficou não ajustou, e a curva está 10,5, 10,20. Dependendo da combinação. Entre 10 e 10,5, dependendo do dia. Tem andado assim, já deve ter uns 15 dias já. Eu achei que, pelo menos já no passado, no Focus já ia vir um pouquinho mais, veio igual, e agora também ontem veio 9 de novo. E tá essa defasagem aí, né? É porque eu acho que o ponto principal é que, como tem muita notícia, e é muito evento, o mercado reage muito mais rápido até assimilar isso nas projeções do mercado, né? Que é analistas e economistas. Porque o mercado financeiro opera o time, né? Nós, como economistas, olhamos o prazo todo. Daqui até lá, sair de São Paulo até o Rio, vai ter turbulência no voo. Mas no final pousa. Sim. Final vai dar o mercado opera essas turbulências que é ali que eles estão fazendo dinheiro. Lá pousou. Então, nessa turbulência pode ser 10,25, 9,5, 9,80, 9. Só que eu acho que 9 ainda é pouco exagerado. Vai ter que ter muita notícia boa no planeta para poder chegar a 9. Se passar a reforma tributária minimamente decente, você acha que... Se essa reforma tributária minimamente decente conseguir comprar esses 10 livros... Acabar com o problema do arcabouço ajuda demais. Aí a gente joga nosso problema praticamente todo pro mundo. Diminui muito a pressão local, porque hoje a gente tem local e tem mundo. E mundo a gente não controla. Não tem como saber o que o Fed, BCE e etc. irão fazer. E como isso vai ser reagido lá fora.
Cabral, e diante disso, então, que a gente está falando, ações, o que você acha que... né, tem algum setor dentro aqui do Brasil, ou até mesmo Estados Unidos, se você quiser, exterior, né? Algum setor que você olha mais com carinho diante disso? Eu olho muito com carinho o setor bancário. Bancário. Eu acho que Itaú, BTG, eu não tenho CNPI, tá? Então me disseram. Não, aqui a gente está só falando de... BTG são bancos Não é nenhuma bem recomendação. desenhados, bem estruturados. Eu gosto bastante com carinho. Eu gosto de setor de varejos nichados, não eletroeletrônico. Isso para mim, eletroeletrônico, tá muito difícil a briga. Não sei se alguém ainda vai conseguir dinheiro. Isso até quando Casa Bahia para em pé no médio prazo, tá? Mas o nichado do tipo Vivara no setor específico, Arezzo, eu tô começando a olhar para Trackfield. Então são setores nichados dentro do varejo, e o setor bancário, para mim, é o que o meu olho brilha bastante, tá? Legal. E ações soltas, tipo Vale, eu acho interessante. Eu ia perguntar, e estatais? Eu tenho Petrobras e tenho Banco do Brasil. Legal. Que eu lembro, deixa eu olhar, são as únicas minhas de capital misto. Porque você pega o Banco do Brasil, pelo menos nos tem últimos 2 anos... também. Você pega nos últimos 2 anos o Banco do Brasil e compara com os bancos privados. Banco do Brasil... Banco do Brasil eu tenho, mas é um fato curioso. Eu já comprei Banco do Brasil algumas vezes, mas as 2 minhas de maiores compras de Banco do Brasil é que eu errei pensando que estava comprando B3. É que parece, né? BBAS, B3 SA. É verdade, parece. Mas tudo bem também, né? Eu errei, putz, eu falei, caramba, eu comprei isso. Tá alta essa nota promissória. Que eu falei, compra mercado, pufa. E quando chegou a nota, eu falei, tá alta essa nota, porque uma vale 30 e pouco, né? Uma sempre vale 2 vezes, 3 vezes do outro pelo ticket de cotação. Eu falei, tá alta essa nota, mano? Caramba, comprei Banco do Brasil. Uma foi ali na semana do carnaval do Covid, na quarta, quinta e sexta, eu lembro bem, que ali eu comprei ação pra caramba, achando que era o trader. E Márcia, ela foi lá no livro. Falei, mais do que isso não vai, meu. Quarta-feira de cinza eu comprei, quinta de cinza eu comprei, sexta de cinza eu comprei. A única que eu sofri durante meses e saí no sofrimento foi Fleury. Que o gênio pensou e depois viu, putz, que cagada que eu fiz. Pô, todo mundo vai fazer exame, todo mundo vai se cuidar, todo mundo vai querer saber o que está acontecendo. O Fleury passa mal de ganhar dinheiro. Ao contrário, o lockdown, todo mundo cancelou. Ninguém saiu de casa, só leva para Covid. Fleury cancelou os zilhões de exames e se afundou. Putz. Sim. Só que eu não raciocinei isso na época, eu raciocinei ao contrário, vai todo mundo pro Fleury. Deixa eu, para fechar, a gente está terminando o nosso podcast, e eu acho que esse ponto é uma pergunta interessante para o investidor que entrou na bolsa com juros a 2%, que foi uma grande... de 2021 que você deve ter 3 ações de grande dinheiro. Porque a gente... E é muito já, 3. O mundo, eu tava pensando esses dias, tá maluco. Se a gente pegar os últimos 5 anos, pandemia, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, petróleo lá em alto, juros que era 0 a 2, agora tá 5, no Brasil tá 13. Como que a gente investe nesse mundo que tá com temperatura um pouquinho mais elevada e tá movimentando os mercados de forma bastante dinâmica? Eu divido meu mundo em 5 caixas. 2 lá fora e 3 aqui. Renda fixa, fundo imobiliário e ações aqui dentro. Lá fora, renda fixa e demais. Que aí estaria um kit, um pouquinho tudo, olhando mais para o ETF. Lá fora mais Estados Unidos ou... Estados Unidos. Estados Unidos, puro Estados Unidos. Legal. Já ameacei olhar, namorei ETF de outros países, mas negociar nos Estados Unidos. Mais fácil, mais tranquilo de fazer, vai faço como no celular ADR, de casa. Né, não, seria como ADR, ETF de ADR nos Estados Unidos. Certo. Mas no caso eu não cheguei a operar, eu acabei operando só mercado americano. Então eu divido esses 5 caixinhas. Eu acho que surfar juros nos Estados Unidos a 4,80 pré é coisa pra caramba. Então você lá tem uma coisa que você não tem lá, uma LFT, que é para você ganhar o juros diário. Então o que você tem? Você tem ETF de vencimento de 1 mês. Ele é um ETF contínuo, mas ele compra título de 1 mês. Então ele não sofre problema de marcação a mercado. Você tem quase uma LFT dentro dos Estados Unidos. Então um pedaço está nisso, um pedaço está em George Soros não, no Buffett, um pedaço está com ele,
um pedaço está em Apple, que eu acabo tendo Apple dobrada, né? Olha De um lado aqui, e tenho do outro. Então um pedaço está com ele. Não com ele como gestão de fundos, tá? Comprando a da Calma. Vão achar que ele é Calma, setor de investimento. eu sou bilionário, calma. Comprando a empresa, então isso para mim é o meu mundo muito nos Estados Unidos. E no Brasil, pô, Selic de 75. 8,75, né? 12,65 de CDI ainda é coisa pra caramba. Então, CDI, ações e fundo imobiliário. Então, segue uma ordem: ações, fundo imobiliário, renda fixa, fundo imobiliário para depois ações. Então, mesmo no momento ruim, compra, faz um pouquinho de caixa. Eu tenho uma experiência que eu não recomendo para o investidor comum em fazer carteira via opções. Tem que entender antes de operar. Cabral disse que eu vou vender put para comprar carteira. Não. Eu sei fazer porque eu opero opções há 20 anos. Então, não faça isso como investidor comum sem antes estudar. Eu monto muita carteira vendendo put. Para quem entende, é uma ferramenta que potencializa muito, né? Mas acho que para a maioria dos investidores aí, PFs, ainda é melhor ficar longe e estudar bastante antes de botar a mão. É isso aí. Bom, chegamos, eu acho que é o primeiro episódio. E para finalizar, a gente quer abrir perguntas rápidas, recomendações de livro. E aí a gente quer montar uma lista de livros para você, investidor. E pode ser livro de mercado financeiro, até um romance, um livro que você acha que mudou um pouco sua vida, um filme e restaurante e música. E aí, livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, eu acho muito legal para quem está querendo... Ele não te mostra mercado financeiro, mas ele te amplia horizontes para entender investimento, poupança, como era lidado lá atrás. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia. Restaurante, rodízio. Qualquer um? Não, de preferência de carne ou japa. Já viu o rodízio de alface? De agrião? Não tem. Não tem. Você come alface porque tá no quilo, mano. Tá liberado lá. Tá ali. Então tem que alface no começo. Botar no final, ninguém botava no prato. Então tá. Então, rodízio no geral. Filme e música. Um filme. Lobo de Wall Street é legal. Eu gosto muito de um filme que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Eu já vi várias vezes. Que eu acho que é um grito de liberdade. Que é um cara que vai preso injustamente. Ele, durante anos e anos, planeja a fuga dele, raspando a parede da cadeia e vai parar no México. Caramba, eu nunca vi esse filme. Pô, eu acho que é o grito de liberdade. Foi candidato a Oscar desde Cambau. Legal. Eu acho bem legal esse filme. Alguns estilos de música. Na verdade, eu gosto muito do U2. Eu fui em todas as vezes que eles estiveram no Brasil, desde os anos 90. Tem uma música favorita? Sunday Bloody Sunday é maneiro. Putz, apesar de ser desgraça, é uma história triste, o negócio da Irlanda. Você tem Dia Bonito lá, Beautiful Day, One. Tem várias músicas do U2 que eu acho maneiro. Tô escutando muito atualmente Renato Teixeira. Esse eu não conheço. Que é, Romaria. Romaria é o clássico dele. Ele é o par do Almissata. Ele e o Almissata andam juntos. Eu tenho escutado muito Renato Teixeira atualmente. E, de vez em quando, escuto Isa, por causa de filha. Obrigado, Isa. Não sei o que, Klein, Vitor Klein, Vitor não sei o que. Vitor Stoll, né? O Sol. Aí faz parte. Então, também escuto. Mas o U2 eu escuto bastante. Tô escutando muito Almissata e Renato Teixeira atualmente para o Brasil, tá? E conheci a esposa no carnaval em Salvador, então posso dizer Asa de Águia, eclético, banana. Eclético. Cabral é eclético. Para suas filhas, a gente queria presentear, além então das músicas que você ouve, a gente queria presentear esses 2 livros, que é 101 perguntas e respostas para investidores iniciantes, de qualquer dúvida que às vezes você tem, ou como explicar para sua filha, ou a sua esposa, ou até elas estão com alguma dúvida. Eu acho que esse faz muito sucesso. E esse é um pouco mais avançado, mas cultivando rendimentos. Tem perguntas interessantes aqui também, que aí, uma para cada filha, depois elas dividem. Exatamente. Então, muito obrigado.
com certeza vão ler. Vou achar o Thiago aqui nos bastidores para pegar um autógrafo para elas. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal, por que você ficou com a gente até aqui o final. Espero que tenha gostado. Deixa aqui nos comentários. Pedimos desculpas, que é o nosso primeiro episódio. A gente aqui tá se ajeitando. Espero você no próximo episódio. Valeu, Obrigado. pessoal. Até mais.